Boas pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal o Racing Odyssey. É com muito gosto que apresentamos um novo episódio do canal, incluído na série Nord Test, onde testamos variados carros de categorias, eras e potências diferentes no mítico circuito de Nürburgring, na Alemanha, mais concretamente no Nordschleife. Hoje vamos apresentar o Lancia Delta HF, um carro originalmente desenhado pelo famoso designer Giorgetto Giugiaro e vendido entre 1979 e 1994. A sua revelação mundial foi feita uma vez mais no Salão Internacional de Frankfurt em 1979, sendo que o Integrale Evoluzione foi uma versão que surgiu bem mais tarde, apenas em setembro de 1991. Depois da famosa interrupção abrupta do Grupo B, em que a Lancia usava o S4, o HF foi a escolha da marca para a continuação da sua era no WRC, ganhando e batendo toda a concorrência, arrecadando o título de construtores entre 1987 e 1991. Em 1992, a Lancia retirou-se como equipa oficial do WRC, mas a continuidade foi garantida pela independente Martini Racing e com o apoio de fábrica, usando desta vez o HF Integrale Evo, fechou assim uma era, ganhando o seu sexto e último título de construtores. Um carro que empolgou os corações dos aficionados do rally, do desporto motorizado e que deixa em suspense o que realmente vale neste teste. Portanto, fiquem por aí. Começamos então aqui de forma espetacular mais uma volta com o nosso Lancia. O Lancia, esta versão, a versão mais evoluída deste carro na época, portanto o Integrale Evo. Este carro teve muitas versões, se bem que após esta versão, o HF Integrale Evo, ainda houve uma segunda evolução, portanto o Integrale Evo 2. Se bem que este carro já não foi homologado para competição, tal como tinha dito, a Lancia abandonou o Campeonato do Mundo de Rallys em 1991 e ao correr como uma equipa privada com o apoio de fábrica em 1992 usou esta versão. O Evo 2 foi um carro que surgiu em 1993 com todas as melhorias a nível de motor e com um pouco mais de potência, um pouco mais de torque. A carroceria era basicamente a mesma, mas acabou por não receber homologação devido ao facto da Lancia se ter retirado da competição. Era um carro que usava um motor 2000 turbo, com 212 cavalos, às 6.000 rotações por minuto. Usava uma caixa de 5 velocidades, manual, e tinha, como é de esperar, tendo sido um carro que foi desenvolvido para rally, era um tração às 4 rodas. Aqui a chegar mais uma vez a esta difícil curva em que nós vimos a velocidade máxima, e é sempre um carro que os carros têm sempre tendência a fugir muito para a nossa direita ali. Agora entrar aqui nesta zona rápida, nesta descida. Um carro muito estável, um carro que, devido ao facto de ser um tração às 4 rodas, faz que quando o carro está a fugir um pouco, seja fácil de se dar um pouco mais de gás, e ele normalmente consegue pôr toda a potência de tração no chão. Esta versão vinha equipada com travões Brembo, bancos Recaro, volante Momo e tinha bastantes opções a quando da compra. Coisas que hoje em dia são normais, e até à altura já algumas coisas eram normais virem standard, como por exemplo o ar-condicionado. O ar-condicionado nesta altura começou a ser incluído em muitos carros de série. Neste caso deste carro não, devido ao facto de ter sido um carro que foi desenvolvido para competição, e nós normalmente não se precisa de ar-condicionado em competição, não é? Poupar o máximo de peso possível.
Era um carro que tinha variadas cores, era um carro que tinha uma paleta relativamente grande de cores. A nível de interiores tinha a possibilidade de ter bancos de alcântara, que era o que vinha normalmente standard nesta versão, e com um pouco mais caro, ou seja, uma opção um pouco mais cara, a opção de pele perforada. Outra coisa que também tinha era o teto de abrir, e este teto de abrir até à época normalmente era manual e neste carro já era elétrico. Nesta versão foram também incluídas, portanto, quando comparado com o carro de série, portanto o Delta normal, tinha também outros para-choques, o carro era um pouco mais baixo. Por exemplo, à frente, quando comparado com o normal, com o de série, o carro era 54mm mais largo de frente e 60mm mais largo de traseira. Portanto, logo aí era um carro que tinha mais base, um carro com mais apoio, mais largura, aumentava assim a sua estabilidade, como é normal sempre nas versões desportivas, seja de que marca for. Normalmente a versão desportiva é sempre um pouco mais larga, mesmo que a carroceria seja a mesma e sejam apenas a zona dos guarda-lamas um pouco alargadas. Normalmente os eixos têm é normal serem sempre um pouco mais largos. Portanto, estamos aqui agora a subir em direção à nossa zona do carrossel. Nesta versão foi também incluída um spoiler traseiro, que tal e qual como o nosso carro anterior, ou um dos carros anteriores, o nosso BM, tinha 3 ajustes. Desses 3 ajustes, tal e qual como no BMW, havia uma com mais downforce e havia uma com menos downforce para tirar o partido máximo da velocidade de ponta. A terceira seria o ponto intermédio, que seria o equilíbrio entre ambos. Se bem que este spoiler era portanto, no M3 era um spoiler que era adaptativo eletronicamente, portanto era bastante evoluído para a época. Neste carro era manual. Aqui a chegar à nossa zona conhecida como a zona mais técnica, uma zona muito técnica deste circuito. Este carro tinha, na altura, um novo set de jantes de 15 polegadas. Portanto, se formos a pensar no que é usado hoje em dia, 15 polegadas é até relativamente pequeno. Na verdade, o que distinguia estas rodas era mesmo a largura do pneu e a sua altura. Portanto, eram uns 205 de banda, com 50 de perfil. Portanto, era um pneu bastante largo. O carro na altura já tinha uns pneus bastante largos, apesar de serem jantes de 15 polegadas. Uma curiosidade deste carro foi também a inclusão dos símbolos HF a amarelo e o uso característico do elefante vermelho, como já tinha sido anteriormente usado no Delta HF. Uma pequena curiosidade que é possível ver daqui: as escovas dos limpa-vidros tinham pequenos spoilers, portanto, estas pequenas escovas ajudavam a redirecionar o ar de melhor forma. Aqui talvez não fosse tanto uma questão de ganhar downforce, não é? Mas mais uma questão de direcionar o ar para onde os engenheiros acharam que, portanto, neste caso, para o vidro e para o tejadilho, não havendo tanto atrito naquela zona frontal. Estamos aqui então a chegar ao nosso último setor, portanto, a última curva antes da entrada na grande reta, portanto, uma reta bastante grande, com 2 km. Onde normalmente conseguimos tirar o máximo partido da velocidade de ponta dos carros que normalmente vamos usando.
portanto foi um carro icónico, primeiro de tudo. Foi um carro que a produção foi desde 1979 até 1994, se bem que esta versão foi produzida apenas entre outubro de 91 e durante o ano de 92. Após esta produção até 92 surgiu o EV2. Portanto, um carro que marcou uma era. Lembro-me de ser miúdo e de ver os jogos de rallies sempre com os Lancias. Carros icónicos, carros que marcaram uma era no rally e como podem ver foi um carro lindíssimo ainda hoje. Portanto, finalizamos aqui a nossa volta. Foi um carro extremamente engraçado de conduzir, um carro muito pouco, digamos assim, entre aspas, bailarino, portanto um carro muito estável, um carro em que nota-se que é realmente um carro feito para rally, um carro tração às 4 rodas, e marcamos aqui então o nosso tempo de 8 minutos, 48 segundos, 709 milésimas, portanto um carro que acaba por ficar atrás destes dois primeiros da nossa lista, do Shelby e do BM, mas também um carro completamente diferente. O propósito deste carro era completamente diferente. Portanto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado de mais um episódio, este novo episódio. E se gostaram, deixem o vosso gosto, partilhem o nosso canal, a nossa página, sigam-nos na nossa página do Instagram e subscrevam o nosso canal, que é sempre importante para nós. Obrigado.